Falar em dor, um tema muito complexo, a gente levaria a noite inteira, né, para estar falando sobre esse tema. Então, hoje eu vou estar abordando com vocês de forma bem breve e bem rápida alguns pontos que são importantes para nós profissionais fisioterapeutas. Mas, antes de iniciar, eu gostaria de pedir que vocês deixassem o seu like aí no vídeo, né? Para que quem ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, aproveite para se inscrever, para poder estar recebendo conteúdos sobre o dia a dia do fisioterapeuta e sobre também a fisioterapia ortopédica. E se você também quiser participar do meu grupo do Telegram para estar recebendo conteúdos sobre a fisioterapia ortopédica e sobre também o profissional fisioterapeuta, é só acessar o link na minha bio. Antes de falar como é que a dor ela chega lá no meu córtex, é importante nós falarmos um pouquinho e entender sobre o conceito de que é a dor. Então, segundo a Associação Internacional de Dor, a IASP, a dor ela é uma sensação ou experiência emocional desagradável associada ao dano tecidual ou potencial. Quando eu falo que é uma sensação ou experiência emocional desagradável, é porque a dor ela não é legal, né? A dor ela é desconfortável, então é uma sensação muito desagradável para o indivíduo. Quando eu falo em dano tecidual, significa que aconteceu uma lesão. Então, é um processo fisiológico. Então, por exemplo, eu sofri uma queimadura, eu sofri um corte na minha pele. Então, isso gera um dano tecidual. E quando eu falo em potencial, significa que mesmo eu não estar sentindo a dor, mas por conhecer aquela sensação de dor, eu já consigo sentir essa dor. Um exemplo bem clássico é quando nós vamos tomar uma injeção, por exemplo, antes mesmo de introduzir a agulha no nosso corpo, nós já sentimos dor. A mesma coisa é quando vai arrancar um dente, que antes mesmo de arrancar esse dente, né, na extração do dente, nós já sentimos dor. Por isso que existe esse conceito de potencial. E a dor, ela é uma experiência altamente individual, moldada pelas circunstâncias e percepção de seu significado. Então, cada indivíduo, ele vai ter uma sensação diferente. Então, sua experiência emocional vai ser diferente de indivíduo para indivíduo. E a experiência de dor, ela é moldada por uma série de fatores psicológicos. Então, vai existir diversos fatores que vão influenciar nessa sensação dolorosa. Mas como a dor ela chega ao nosso córtex? A dor, o sinal doloroso, o impulso doloroso, que ele sai lá da periferia, né, da nossa pele, por exemplo, nas nossas terminações nervosas, para atingir o córtex cerebral, ele passa por 3 fases, que é a transdução, a transmissão, a modulação e a percepção. Para iniciar todo esse processo de condução desse sinal doloroso, inicialmente é preciso haver um trauma. Então, eu tenho receptores sensoriais na minha pele, que são receptores de pressão, de tato, de temperatura, em que eles vão captar, né, através das minhas terminações nervosas livres, esse sinal, né, doloroso. E aí vai gerar a modalidade do estímulo, que é a dor. Então, os meus nociceptores, que estão lá nas minhas terminações nervosas livres, que são as minhas fibras nervosas do tipo A gama e do tipo C, elas irão captar esse sinal, né, de essa lesão, que pode ser um corte, pode ser uma queimadura, e aí, ao captar esse sinal, eu já inicio para a fase de transdução, que a transdução significa que o impulso doloroso, ele é recebido pelos nociceptores e é transformado em potencial de ação. Então, eu pego esse estímulo, esse impulso doloroso, em que meus receptores, eles conseguem sentir lá na lesão, e aí eu vou transformar em impulso elétrico e gerar um potencial de ação. Os receptores, que são específicos para a dor, eles estão localizados nas terminações de fibras nervosas do tipo A gama e do tipo C. E quando ativados, eles sofrem alterações na sua membrana, permitindo a deflagração de potenciais de ação. Esses nociceptores,
eles são sensibilizados pela ação de substâncias químicas que são denominadas de algiogênicas, que estão presentes no ambiente tissular, onde ocorre a lesão. Então, por exemplo, se eu tenho um corte ou uma queimadura, então substâncias do tipo bradicinina, enzimas, acetilcolina, histamina, substância P, as prostaglandinas, a serotonina, elas irão sensibilizar os meus nociceptores, né? E aí, a partir dessa sensibilização desses nociceptores, eu vou deflagrar na membrana um potencial de ação. E aí, esse potencial de ação, ele será levado lá para o meu corno dorsal da medula, que é a minha próxima fase. Então, resumindo, eu tenho aquele estímulo nocivo, que é a minha lesão, que é o meu corte, que é a minha queimadura, por exemplo. Ele é transformado em um estímulo elétrico pelo meu nociceptor, e aí ele gera um potencial de ação que é propagado para a medula, e lá na medula ocorrerá a liberação de neurotransmissores nas terminações aferentes do corno dorsal da medula. E aí é onde começa, esse estímulo nocivo começa a percorrer o caminho até chegar ao córtex cerebral. A segunda fase é a fase da transmissão. Esse impulso elétrico, que é transformado em um potencial de ação, ele é conduzido até a coluna posterior da medula espinhal. E lá é onde existem as fibras nervosas aferentes primárias, que essas transmissões desses impulsos elétricos, são originados pelos nociceptores através do potencial de ação, e ele vai ser levado lá até a medula. Eles penetram na medula até atingir o corno dorsal, ele penetra justamente pelo corno dorsal, certo? E aí eles irão fazer sinapse com os neurônios de projeção ou com interneurônios. Os neurônios de projeção, eles permitirão que esse sinal, esse impulso doloroso, ele siga o seu caminho até atingir o córtex cerebral. Já os interneurônios, eles podem ser inibitórios, ele pode impedir a passagem desse sinal doloroso. Então, eu tenho, como eu mostro aí na imagem, eu tenho uma lesão na minha mão, por exemplo, E aí, esse trauma ele foi reconhecido pelo meu nociceptor, então ele foi transformado num estímulo nocivo em um estímulo elétrico, onde ele propaga um potencial de ação que é levado lá para o meu corno dorsal da medula, e aí, na minha raiz, onde ele passa para adentrar nesse corno dorsal da medula, ele precisa passar pelo meu gânglio da raiz dorsal, certo? E aí ele entra dentro desse corno dorsal da medula, e aí, a depender, ele vai ser estimulado ou inibido. E é justamente nessa fase aí que algumas das técnicas da fisioterapia é que nós conseguimos estar já reduzindo essa dor. E aí, a próxima fase é a fase da modulação. Então, no corno dorsal da medula espinhal, o impulso ele é modulado antes de chegar aos níveis superiores do sistema nervoso central. Então, a depender dessa modulação, eu posso tanto estimular a passagem desse impulso doloroso, como também eu posso suprimir. Então, uma vez que o estímulo doloroso ele atinge a medula, ele pode ser transmitido aos neurônios de projeção ou suprimido na região do corno dorsal da medula. E aí vai depender justamente daquela liberação dos neurotransmissores, que podem ser a substância P ou o glutamato, ou até mesmo o GABA. Então, vai depender muito dessa liberação desses neurotransmissores. E aí, a partir daí, esse sinal doloroso, ele ou poderá ser suprimido, ou também ele pode ser estimulado, e aí ele vai chegar até o córtex cerebral. E aí, substâncias são envolvidas nessa fase de modulação, que são substâncias excitatórias, como, por exemplo, o glutamato, a substância T, as prostaglandinas e outras substâncias que vão estar estimulando mais ainda essa modulação, e aí vão estar excitando para que esse sinal doloroso ele chegue no córtex cerebral. E também ele pode ter substâncias químicas também inibitórias, como por exemplo os opioides endógenos, o GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, a glicina, a serotonina, a acetilcolina e a noradrenalina. Então, essas substâncias inibitórias, elas
podem também, nessa fase de modulação, suprimir o sinal doloroso e impedir ou até mesmo minimizar a passagem desse sinal doloroso para o córtex cerebral. Então, o estímulo doloroso, ele é transmitido do corno dorsal da medula aos centros superiores por neurônios de projeção. E a última fase, que é a fase da percepção, é onde ocorre a integração, o processamento e o reconhecimento desses estímulos sensoriais. Então, é nessa fase em que vai ocorrer em diversas áreas do córtex e do tronco cerebral. Então, pessoal, não existe apenas uma área que é responsável pelo sinal doloroso. Não é apenas uma área. Considera alguns artigos, eles falam que se considera a matriz da dor por ser representado por diversas áreas do córtex e do tronco cerebral. Uma outra visão moderna da percepção da dor, a partir de uma visão psicológica, segundo o Linton, ele fala que esse sinal doloroso, esse estímulo nocivo, ele passa também por algumas fases, que é a fase de atenção, interpretação, crenças e atitudes, expectativas, processos cognitivos, emoções e sua regulação. Segundo essa classificação, segundo a percepção da dor, pela uma visão psicológica, a fase da atenção significa em que o indivíduo ele vai dar atenção àquela lesão. E aí, quando ele dá atenção àquela lesão, ele vai começar a perceber o estímulo nocivo e aí ele vai começar a interpretar essa percepção dolorosa. Então, é um pouco diferente daquelas fases da fisiologia, né? Essa é uma classificação moderna, né, que é a percepção segundo a visão psicológica. Então, eu dou atenção àquele estímulo nocivo, eu interpreto, baseada nas minhas crenças e atitudes. Então, como eu avalio como seria essa dor na minha crença? Será que é uma dor incapacitante? Como é que eu classifico essa dor baseada na minha crença? E aí gera uma outra fase, que é a fase da expectativa. Como será a minha expectativa em relação a essa dor? Porque principalmente aquelas pessoas que já passam por momentos de crises álgicas, então que já conhecem essa dor. Então, a depender da sua expectativa, essa dor ela pode ser transmitida um sinal tanto positivo como negativo, no sentido de que, se eu tenho a expectativa de que essa dor ela irá passar rapidamente, então a minha dor ela irá passar rapidamente. Mas se eu tenho uma expectativa de que essa dor ela vai demorar muito tempo, ela vai ser uma dor incapacitante, uma dor limitante, uma dor que vai gerar sofrimento para mim, então essa dor ela será baseado nessa expectativa que nós, indivíduos, fazemos, né, com essa percepção da dor. Os processos cognitivos é a maneira de como pensamos em relação à dor. Então, é a nossa expectativa, é o pensamento em relação a essa dor. E a última fase, segundo o Linton, que é as emoções e sua regulamentação. O quanto nossas emoções estão envolvidas nessa dor. Então, emoções do tipo do medo, ansiedade, depressão, ela pode potencializar mais ainda essa dor. Então, veja que, segundo essa visão psicológica, nós podemos agora atrelar, associar esses fatores biopsicossociais nessa percepção dolorosa.